Conta essa história aí. Você está mergulhado no Flamengo o tempo todo. Então, João, essa história da pessoa, né, do profissional que trabalha 24 horas por dia, no meu caso, é um sentido literal. Porque eu estou imerso aqui no Ninho do Urubu, moro aqui há pouco mais de um mês. Quando eu encaro assim, um projeto sólido, com boas ideias, me brilha os olhos, e foi isso que me fez aceitar. Tive convites de equipes profissionais, né, na minha saída do Operário, mas como eu estava ali com as melhores condições de trabalho, com boa estrutura, com bons jogadores, e podendo agregar e contribuir para um projeto muito grande de futebol, eu resolvi aceitar, mesmo porque hoje o Sub-20 do Flamengo é um mini profissional. Isso é interessante nessa final, né? Porque são dois clubes identificados com isso, né? Formação de jogadores, né? Barcelona, La Masia, e no Flamengo a famosa frase, né? Craque o Flamengo faz em casa. Exatamente. Então vai ser um confronto muito interessante, e acho que o principal vencedor desse confronto acaba sendo o futebol. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Tudo de bom para você que faz parte da maior torcida do mundo. Estamos aqui na Flamengo TV, a mais querida, começando mais uma edição do MengoCast. E está chegando a hora da final do Mundial Sub-20, Maracanã, dia 23 de agosto. Flamengo e Barcelona. Para tudo! O Mengão que conquistou o último Campeonato Mundial Sub-20 no Maracanã diante do Olympiacos, e agora tem a oportunidade de levantar mais uma taça. E agora o seu povo pede um mundo de novo. E o comandante da equipe Sub-20 do Flamengo é o nosso convidado de hoje. Com muito prazer, estamos recebendo aqui o Bruno Pivetti. Bruno, prazer, satisfação. Seja muito bem-vindo aqui ao MengoCast. Um prazer, João. Muito obrigado pelo convite. Saudações a toda a torcida rubro-negra. E vamos atrás de fazer um grande jogo e ter uma grande conquista, mais uma, para esse grandioso clube. Que legal, Bruno. Vamos contar um pouquinho aqui da história do Bruno. Você é natural de Campinas, no interior de São Paulo? Exatamente. Minha base é em Campinas, né? Tenho a esposa, um casal de filhos, e eles ficam em casa, né? Enquanto eu me aventuro aí pelo futebol brasileiro. Ah, sua família não te acompanhou aqui? Não, ela fica baseada em Campinas. As crianças estão em idade escolar, né? Então a gente prefere deixá-los ali o mais à vontade possível para o bom desenvolvimento. Ah, perfeitamente. Então vamos já começar por esse caminho, né? Porque você chegou ao Flamengo tem pouquíssimo tempo. Exato, pouco mais de um mês que eu estou por aqui. Cheguei no dia 7 de julho e já vivenciei alguns jogos, né, à frente da equipe Sub-20. Uma equipe de muita qualidade, com grandes jogadores, que tenho certeza que tem tudo para oferecer alegria ao nosso torcedor, e principalmente jogadores e talentos à equipe profissional. Perfeitamente. Chegou dia 7 de julho, ou seja, tem um mês aqui no Flamengo, e a gente estava brincando aqui, né? Que você está fazendo uma imersão rubro-negra. Conta essa história aí. Você está mergulhado no Flamengo o tempo todo. Então, João, essa história da pessoa, né, do profissional que trabalha 24 horas por dia, no meu caso, é um sentido literal. Porque eu estou imerso aqui no Ninho do Urubu, moro aqui há pouco mais de um mês. Então, vivencio literalmente o clube 24 horas por dia. Rapaz, olha aí, ele mora aqui no CT Ninho do Urubu. Podemos dizer que você está morando bem. Eu estou morando bem, olha, o clube conta com uma grande estrutura. A estrutura é realmente espetacular. O CT aqui do Flamengo é um espetáculo. Agora, até chegar aqui, existe toda uma história, toda uma trajetória, né, construída. Você começou no Audax, em São Paulo? Exatamente, comecei no projeto do Audax. Na época era um projeto desenvolvido pelo Grupo Pão de Açúcar, né? Tinha o Pão de Açúcar em São Paulo e o Sendas no Rio de Janeiro, e depois eles sofreram a transição para Audax, né? E lá eu tive a oportunidade de exercer diversas funções no início da minha carreira, como preparador físico, fisiologista, auxiliar técnico, analista de desempenho, que começava naquela altura a surgir, né, essa função que hoje é tão importante no futebol. Fui auxiliar de grandes treinadores no projeto do Audax, e depois fiz a minha carreira solo, começando nas categorias de base do Atlético Paranaense,
E até em 2020, quando recebi a minha primeira oportunidade como treinador principal profissional, que foi no Vitória, eu comecei a rodar os clubes do país e hoje chego com uma bagagem interessante aqui para o Flamengo, para poder agregar ainda mais esse grande projeto de futebol que o clube vem desenvolvendo. Perfeito. Você é campeão paranaense? Olha aí, Exatamente, campeão paranaense pelo Operário de Ponta Grossa, 2025. Esse ano a gente teve a oportunidade de conquistar o Campeonato Paranaense pelo Operário, também tem um título de campeão alagoano pelo CSA em 2021. Então venho com uma bagagem para poder oferecer as melhores informações para os nossos jogadores e também trazer um pouquinho da realidade do futebol para eles, que acho que é muito importante. Nós contamos com grandes talentos, né? Estamos procurando potencializar cada jogador individualmente dentro da nossa proposta coletiva, que existe uma diretriz hoje no clube, né? Mas também poder gerenciar as expectativas dos jogadores da melhor maneira possível e trazer para eles também um pouco da realidade do futebol brasileiro, porque hoje eles se encontram numa grande estrutura, em um grande clube, com acesso às melhores condições, mas a gente sabe as dificuldades do mercado, então é sempre importante passar isso para os jogadores para que eles tenham sempre gratidão para servir da melhor maneira possível o Flamengo. Que legal, estamos conversando aqui com Bruno Pivetti, técnico do Flamengo Sub-20, que no próximo dia 23 de agosto irá decidir no Maracanã o Mundial de Clubes. O Maraca é nosso e vai ser uma festa realmente impressionante. Agora, decisões de carreira, né? Acabei de falar aqui, você foi este ano campeão paranaense pelo Operário de Ponta Grossa e é claro que isso aí abre oportunidades, mas você decidiu, né, vir para o Flamengo para treinar a equipe sub-20. Quando você aceitou esse convite, o que pesou nessa sua avaliação e nessa sua decisão profissional? Então, João, primeiro a grandiosidade do clube, né? Eu coloquei na minha carreira que quando um clube da grandiosidade do Flamengo me chamasse, eu só tinha uma decisão que era aceitar, né? E poder agregar da melhor maneira, poder contribuir com essa história, essa grande história do Flamengo. E aí recebi o convite do Alfredo, chancelado pelo Boto e também pelo presidente BAP. Então fiquei honrado com o convite e sei que estou aqui trabalhando com profissionais de alto nível do ponto de vista global, né, do futebol. Então, quando eu encaro assim um projeto sólido com boas ideias, me brilha os olhos e foi isso que me fez aceitar. Tive convites de equipes profissionais, né, quando na minha saída do Operário, mas como eu estava ali com as melhores condições de trabalho, com boa estrutura, com bons jogadores e podendo agregar e contribuir para um projeto muito grande de futebol, eu resolvi aceitar, mesmo porque hoje o Sub-20 do Flamengo é um mini profissional, né? Nós temos todos os jogadores com contrato profissional, obviamente, e trabalhamos ali dentro de uma ideia de jogo que eu acredito e muito, né, na eficiência dessa ideia de jogo, e a gente trabalha em duas frentes para poder servir e desenvolver os nossos talentos, mas também que eles tenham as melhores condições de servir a equipe profissional da melhor maneira possível, uma vez que nós temos um modelo de jogo de muita qualidade e os jogadores precisam estar bem preparados para poder atender da melhor maneira. Perfeito. Então, nos fale, qual é esse modelo de jogo e essa ideia que muito tem a ver também com o adversário da final do Mundial, que é o Barcelona, de ter uma equipe na base jogando da mesma forma que a equipe profissional. Não nos fale desse modelo de jogo. Nós temos um desafio, João, que é servir a essa diretriz, né, essa ideia de jogo, de uma forma que também a gente consiga montar, dentro das características dos nossos jogadores, um coletivo forte para poder competir da melhor maneira. Porque esse processo de competição e essa mentalidade vencedora também faz parte do processo de formação. E eu acredito muito nisso, né? Então nós temos hoje um jogo identificado na fase defensiva com uma marcação zonal, mas eu costumo dizer que é uma zona pressionante. Então, dentro do espaço ali em que se encontra a bola, nós temos uma pressão total em cima dos jogadores, queremos pressionar a bola, esteja ela onde estiver. Então, se for a saída de bola do adversário, por exemplo, a gente sobe as linhas de marcação
para poder pressionar a bola do adversário, não só para impedir uma progressão da posse de bola do adversário, mas também para recuperar a bola da maneira mais alta possível e transformar isso em eventuais oportunidades de gol, né? Do ponto de vista ofensivo, nós temos bem claro uma ideia de jogo posicional, né, em que temos ali os jogadores com dinâmicas muito interessantes, mas dentro de uma posição específica no campo de jogo que nos forneça amplitude, né, para a gente poder ocupar da melhor maneira a largura do campo e profundidade para que a gente possa empurrar a linha defensiva do adversário. Nas transições fica muito claro, né, o momento da perda da posse de bola, essa pressão pós-perda agressiva, isso também é muito importante. E também na recuperação de bola, que a gente possa utilizar da melhor maneira as características dos nossos jogadores, com um contra-ataque agressivo, uma transição ofensiva rápida, ou retirar essa bola da zona de pressão e poder valorizar a bola, que a gente vê que isso é muito bem desenvolvido na equipe profissional, nessa construção ofensiva, e que nós fazemos o possível para replicar da melhor maneira no sub-20, sempre respeitando as necessidades das categorias e as características dos nossos jogadores. Perfeitamente. Você estava falando aí e eu estou vendo aqui o time do Felipe Luiz, né? É muito interessante isso, né? Porque a gente faz os jogos da Flamengo TV, né, da equipe principal, e você foi explicando a forma de jogar e eu vi claramente muitas situações que a gente vê na equipe de cima. Exato. Cada treinador tem a sua particularidade, né? Mas tem também as semelhanças em termos de pensamento, em termos de ideia de jogo. E acredito que, por analisar os meus jogos, né, independente do nível competitivo, é que os responsáveis pelo futebol do Flamengo viram em mim uma boa solução para treinar o sub-20, dadas as semelhanças em termos de ideia de jogo que eu tenho com a categoria profissional, né? É claro que nós temos ali as necessidades de formação, né, do desenvolvimento coletivo, individual dos jogadores, mas cada vez mais a gente consegue municiar da melhor maneira a equipe profissional, e o sub-20 é exatamente isso, né? Uma categoria provedora dentro do clube que está mais próximo aí do elenco profissional. E quem te convidou foi o Alfredo Almeida, não é isso? Exatamente. E é ele quem faz essa ligação entre o seu trabalho e o trabalho da equipe profissional? Exato. O nosso principal elo com a categoria profissional acaba sendo o Alfredo, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, na organização das categorias de base do Flamengo, que sempre contou com muita qualidade. Os processos do Flamengo são bem sólidos e dá para perceber que isso é feito há muito tempo, né? Então, isso explica um pouco o sucesso do clube, tanto em termos desportivos, né, com os títulos alcançados, mas principalmente o desenvolvimento de grandes talentos e como o Flamengo conseguiu municiar a categoria profissional com grandes jogadores nos últimos anos. Que legal. E contato com o Felipe Luiz? Você conversa com o Felipe? Eu tive um contato com o Felipe, né? É claro que as demandas do profissional são bem intensas. Muito. Então, eu entendo isso porque já sou treinador de categoria profissional e entendo as demandas, né, que se tem a categoria profissional. Então, nós estamos ali em sintonia, mas quem acaba fazendo esse processo de ligação é o Alfredo e essa é uma das funções dele aqui dentro do clube. Perfeitamente. Estamos conversando aqui com Bruno Pivetti, técnico do Flamengo Sub-20, que vai para a final do Mundial. Deixa o seu like aí, se inscreva na Flamengo TV, curta, faça o seu comentário e venha com a gente aqui na Mais Querida. Está chegando a hora do jogo no dia 23 de agosto, imperdível. O Maraca com certeza estará lotado. Você usou aí uma expressão, né, durante a sua explicação de forma de jogar, que dá muito o que falar aqui no Brasil, né? Jogo posicional. Rapaz, para muita gente isso aí virou um problema, é um crime, nossa, jogo posicional e tal. Eu acho que tem muita gente aqui no Brasil que não entendeu ainda o que é o jogo posicional, hein, Bruno? Então, o jogo posicional nada mais é que você ocupar de maneira racional, de maneira inteligente, os espaços do campo, respeitando dois grandes princípios de jogo do ponto de vista ofensivo, que é a amplitude e a profundidade.
né? Dentro disso, você cria determinadas dinâmicas para poder potencializar o talento dos jogadores. Agora, quando você tem essas posições ocupadas de maneira racional, até no momento da perda da posse de bola, você está mais bem organizado para fazer a transição defensiva, né? Uma pressão pós-perda, um retorno, uma recomposição da equipe. E você tem ali mecanismos que é o objetivo principal, né? De você criar espaços na defesa adversária e poder utilizá-los de maneira a ter um volume interessante de chegada no terço final. Então, para mim, é extremamente coerente, né, essa forma de se jogar. É claro que se ganha e se perde no futebol de diversas maneiras, mas o mais importante é os treinadores, os clubes terem convicção numa ideia e depois defendê-la e poder se preparar bem para operacionalizar essa ideia da melhor maneira. Pois é, do jeito que as pessoas falam aqui no Brasil, por exemplo, o Guardiola não ia poder vir trabalhar aqui, porque Guardiola é posicional, né? Exato, talvez seja o maior expoente do jogo posicional, né? Tanto o Guardiola quanto o Luiz Henrique, que nos ofereceu nessas últimas temporadas do PSG variações interessantes, né? Dentro das posições ocupadas, mas com uma rotatividade maior de jogadores. Então, o importante é a gente estar atento àquilo que vem sendo feito no futebol, aquilo que se ganha de maneira consistente e frequente, né? Para que a gente possa municiar os nossos jogadores das melhores informações. Perfeito. Agora, você falou aí do jogo posicional, da sua forma de jogar, né, que é a mesma do Felipe Luiz no profissional, mas vamos falar do seu time. O seu time tem muitos talentos que estão se adaptando a essa forma de jogar e talentos que já passaram e que são jogadores já profissionais, né? Até que ponto isso facilita o seu trabalho? Facilita e muito, né? Porque o nível de exigência de uma categoria profissional, e hoje muitos jogadores são recrutados para treinar na categoria profissional, né? Isso facilita o nosso trabalho porque eles já têm um entendimento da ideia de jogo e dentro dos nossos exercícios específicos eles podem criar uma certa coletividade e interações que nos dão o entrosamento necessário para poder competir da melhor forma. Então, essa flutuação de jogadores entre a categoria sub-20 e profissional, ela é constante. Então, os jogadores acabam absorvendo da melhor maneira as ideias, sabem o que fazer dentro de campo. Então, quando um jogador do sub-20 sobe para trabalhar no profissional, ele não tem tanta surpresa em relação à ideia de jogo, aquilo que ele vai ser exigido. E da mesma forma, quando os jogadores estão na categoria profissional e descem para jogar no sub-20, como eles têm já a noção das ideias que vão defender, eles já adquirem ali uma conexão com a categoria e conseguem oferecer o seu melhor ao Flamengo. Obviamente, pela grandeza, pela importância do jogo, você conta com força máxima, né? Quem puder estar no seu time, Matheus Gonçalves, Lohan, João Vitor, obviamente você conta com essa galera toda. Eu conto, é claro que a gente sempre respeita e prioriza as demandas do profissional. Nós temos aí alguns dias até a disputa do Mundial, que vai ser no dia 23 de agosto. Então vai depender das demandas do profissional para a gente saber efetivamente com quem nós vamos contar para esse jogo tão importante. Perfeito. Agora vamos falar de um jogador que a nação rubro-negra tem uma atenção muito especial e um carinho grande por ele e criou uma grande expectativa em relação a ele. O Lohan, como está esse trabalho com o Lohan, que a gente sabe que é um jogador que tem recebido uma atenção especial? O Lohan é um grande jogador, um grande talento, um dos expoentes da categoria. Não à toa foi convocado novamente para a seleção brasileira. É um jogador que tem muita qualidade no 1-para-1 ofensivo, finaliza muito bem, tem muita habilidade na perna esquerda e a gente busca para o Lohan um melhor equilíbrio em todos os momentos do jogo. Então a gente sabe hoje o nível de exigência que se tem, principalmente sem bola, e esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo para o Lohan, para poder contribuir da melhor maneira para a equipe sem bola, e também posicionando ele dentro de campo para que ele possa oferecer o contributo defensivo, que hoje é tão importante, principalmente no nível competitivo que está o Flamengo, né?
mas que quando a gente recupera a posse de bola, ele possa atacar os espaços que o adversário nos oferece e levar vantagem também desse posicionamento para que ele possa desenvolver o seu talento da melhor maneira possível, porque é um jogador que não se discute a qualidade com bola, mas que nós estamos buscando oferecer a ele esse equilíbrio que é tão necessário no futebol moderno. E quando eu falo assim de missão especial, Bruno, em relação ao Lohan, porque ele apareceu muito bem, foi para o profissional, ainda com o Tite, e foi um grande destaque, fez um grande jogo contra o Corinthians e tal, e de repente começou a ter uma queda de produção, jogar no Flamengo, né, não é fácil, a maior torcida do mundo, muita pressão, muitas vaias em cima dele, e de repente ele volta para as categorias de base, tem poucas chances na equipe principal, e a gente sabe que em termos de cabeça, de motivação, para o jogador, muitas vezes isso pode ser muito complicado, né? Então, por isso que eu toquei nesse ponto de ter uma atenção especial, porque isso poderia ter tirado ele do caminho, mas está tudo sendo feito para que ele se mantenha focado, porque o potencial dele é muito grande. A responsabilidade para todos esses jogadores que são jovens, né, de 18 a 20 anos, no caso da minha categoria, ela é muito grande. Então, essa bagagem emocional e essa maturidade, eles vão adquirindo com o tempo, e dentro dessa aquisição, dessa adaptação, é normal acontecer oscilações. Sim. E nós temos que respeitar essas oscilações, mas trabalhar junto ao jogador, para mim, nos 4 elementos básicos de rendimento no futebol, que é o aspecto tático, técnico, físico, mas principalmente o aspecto mental, para poder oferecer as melhores informações, a melhor bagagem emocional para esses jogadores, para que eles possam suportar essa responsabilidade. Sim. Que não é pequena, é uma grande responsabilidade, e a partir do momento que eles amadurecem, mentalmente falando, a tendência de oscilação é menor, e aí eles podem alcançar e potencializar todo o talento que eles têm. Você, nesse um mês de Flamengo, eu tenho a impressão de que mesmo estando no Sub-20, você já percebeu, né, o que é o Flamengo, né? Essa cobrança, essa grandeza, tudo no Flamengo ganha uma proporção muito maior do que em outros lugares. Sem dúvida, é uma responsabilidade grande para nós, né, que trabalhamos aqui no Flamengo, temos que ter a noção das dimensões e das proporções, né, que cada evento se toma por aqui. Não à toa é a maior torcida do mundo, e nós temos que estar muito bem preparados para poder também atender da melhor maneira os nossos jogadores e oferecer para eles as melhores condições para ter esse suporte, né, em termos de absorção dessa responsabilidade grande que todos eles têm. Sem dúvida. Agora vem aí o Barcelona pela frente, time europeu, né, final do Mundial Sub-20, mas você mal chegou no Flamengo e já viveu uma experiência espetacular, né, cara? Você está falando do Lohan, eu estou me lembrando de Lohan e Matheus Gonçalves, e na Gávea, aquele jogo contra o Bayer Leverkusen. Que experiência fantástica, que momento. Foi uma experiência muito importante para os jogadores, principalmente, né, que enfrentaram um clube de primeira linha europeia, né, um elenco extremamente qualificado, e eles conseguiram executar um grande jogo, né, um jogo muito bem equilibrado, nos 5 momentos que o jogo pressupõe, né, nós tivemos muito bem na organização ofensiva, com esse jogo posicional, uma valorização da posse de bola, e conseguimos converter esse volume de jogo em oportunidades de gol. Os jogadores estiveram muito bem do ponto de vista defensivo, defenderam muito bem a nossa baliza dentro de um bloco compacto, né? Seja ele em bloco alto, médio ou baixo, mas os jogadores conseguiram atender bem, e executamos muitos bons ataques na recuperação da posse de bola, no momento de recuperação, desenvolvendo contra-ataques. Até o primeiro gol saiu assim, né? Sim. Em que estão o Matheus e o Lohan atrás da linha da bola, ajudando a equipe defensivamente, e quando a gente recupera a posse de bola, eles conseguem conectar um contra-ataque mortal, né? Uma excelente ação do Matheus, que ofereceu assistência para o Lohan e o Lohan conseguiu definir a jogada da melhor maneira. Então, são esses eventos que nós vamos mostrando aos jogadores que a importância deles atuarem bem em todos os momentos do jogo, né? Que o Lohan, o Matheus,
o Joshua tem talento natural, a gente já sabe. Agora, o mais importante é a gente oferecer essa capacidade deles terem equilíbrio nos momentos que a equipe não tem a posse de bola, né? E esse jogo foi um exemplo máximo, né, de um resultado elástico que conquistamos contra o Bayern, né? Ganhamos o jogo de 5-1. Sim, sim. E quem esteve lá viu que foi por méritos, né? Sem dúvida. Que os jogadores estiveram muito bem naquela tarde. Tem a impressão de que um jogo preparação para a final do Mundial melhor do que esse dificilmente aconteceria, né? Exatamente, tudo calhou, né? Nós tivemos aí as melhores condições em termos de preparação e agora temos ainda essa semana de trabalho, a próxima, para poder nos prepararmos da maneira mais adequada possível e competir da melhor maneira contra o Barcelona no Maracanã. É claro que você, como treinador, né, você tem que gerir um grupo, né, e é muito complicado muitas vezes falar de individualidades, né? O trabalho coletivo é o que pesa mais. O futebol é um esporte coletivo. Você já falou do Lohan, né? E agora entramos também no nome do Matheus Gonçalves. Essa dupla, ela é muito forte, né? Ela é de um talento assim. E esse jogo contra o Bayer Leverkusen mostrou isso claramente. Exatamente. O Matheus é um outro grande jogador, né, que já fez alguns jogos conosco no Sub-20 e dá para perceber o talento natural que ele tem. E também é um jogador que tem a capacidade de elevar o nível da equipe, porque é muito competitivo, contagia os jogadores positivamente a competirem da melhor maneira e acaba sendo um jogador muito importante para o nosso dia a dia, né, e também já se demonstrou importante na categoria profissional. Perfeito. Agora, obviamente que você já está acompanhando, estudando e sabendo tudo o que é possível do seu adversário, o Barcelona. O que você pode contar para a gente do Barcelona? Você me disse que tem uma dúvida da equipe que virá, não é isso? Então, o Barcelona é uma equipe extremamente qualificada, não à toa é a atual campeã europeia. É uma equipe muito talentosa, jogadores muito técnicos, com muito boa capacidade de recepção, de passe bom para um. É uma equipe muito equilibrada do ponto de vista defensivo. O Belletti fez um grande trabalho, né, na temporada passada. O Belletti está lá como treinador, né? Exato. E agora a informação que nós temos é que o Belletti subiu para a equipe B, que é a Sub-23 do Barcelona. Então, nós temos ainda essa dúvida, qual é a equipe que nós vamos enfrentar aqui no Mundial, né? Mas já assistimos alguns jogos, vi a final deles na Champions League, a semifinal contra o AZ Alkmaar, e é uma equipe muito difícil de ser batida, mas a gente vai se preparar da melhor maneira para poder conquistar esse tão sonhado título. Já temos uma grande notícia aí, né, Bruno? Lamine Yamal não vai jogar. Exato. Que bom, graças a Deus, porque ele tem 18 anos. Exato. Ele podia estar jogando. Tem idade para jogar. Ainda bem, como diz o grande Bruno Henrique, Lamine está em outro patamar, né? Então, ele já não faz mais parte desse mundo do Sub-20, mas é um fenômeno como o Barcelona tem, aí ao longo do tempo, revelado grandes jogadores. Pelo menos isso, né? O Lamine está fora. Menos trabalho para você, Bruno. Exato. O Barcelona conta aí com uma das maiores bases, né? Uma das maiores categorias de formação do mundo. É um trabalho fantástico que eu acompanho há muito tempo, né? Tenho conhecimento dos conceitos táticos que eles implementam, os procedimentos, e já é um processo consolidado de muitos anos, né? Uma equipe extremamente interessante, um case de sucesso em termos de formação de grandes talentos, mas também o Flamengo tem o seu mérito na formação de jogadores e a gente pode identificar isso com os grandes talentos que hoje se tem na categoria profissional, né, oriundos das categorias de base do Flamengo. Isso é interessante nessa final, né? Porque são dois clubes identificados com isso, né? Formação de jogadores, né? Barcelona, La Masia, e no Flamengo a famosa frase, né? Craque o Flamengo faz em casa. Exatamente. Então vai ser um confronto muito interessante e acho que o principal vencedor desse confronto acaba sendo o futebol. Pois é. Agora, nós podemos dizer que nós temos no time do Flamengo jogadores que têm mais experiência no profissional, digamos assim. O time do Barcelona,
ele não conta com jogadores que tenham tanta rodagem assim na equipe de cima. Isso antes da bola rolar é uma vantagem para nós, nesse caso? Então, João, o Barcelona tem alguma rotatividade interessante também dos jogadores na categoria profissional. São jogadores que são recrutados frequentemente também para treinar no profissional. Alguns já tiveram minutos de jogo na categoria profissional. Eu acredito que seja um trabalho muito semelhante, né? Essa rotação dos jogadores entre a categoria sub-20 e profissional. É um elenco experiente que vem de uma temporada competitiva muito interessante, mas que nós estamos preparados para fazer uma grande partida. E como é que você imagina esse jogo? Porque você vai ter o fator casa, Maracanã, o clima, o ambiente, é claro que são fatores externos, mas que acabam interferindo. Como você imagina o transcorrer, a projeção desse jogo, pelas características das equipes e influenciando também esses fatores que eu citei? Apesar de serem jogadores com idade de sub-20, são jogadores já experientes, né? Claro que nós sabemos da força do Flamengo dentro de casa, então não é fácil enfrentar o Flamengo no Maracanã. Então acredito que isso seja uma vantagem considerável, porque teremos o apoio da nossa imensa torcida e faremos de tudo para que a gente possa representar os torcedores da melhor maneira dentro de campo. Acho que esse é o principal caminho para que a gente possa contagiar positivamente a nossa torcida e fazer disso uma vantagem competitiva. Que oportunidade, hein, Bruno? Uma oportunidade muito grande, né? E oportunidades grandes assim surgem em clubes imensos como o Flamengo. E aí a gente volta àquela sua primeira questão, né? Então, para mim foi uma decisão muito fácil poder aceitar esse convite, porque sabia que teria aqui oportunidades muito grandes dentro do fenômeno futebol. E interessante também saber que há um ano, o técnico que hoje é do profissional do Flamengo, ele estava nesta posição dirigindo o Sub-20 e conquistou o Mundial também, no caso Felipe Luiz. Exato, a gente briga aí pelo bicampeonato, né? Um trabalho fantástico do Felipe nas categorias de base do Flamengo. E hoje tem um sucesso na categoria profissional mais do que merecido, né? Vamos trabalhar muito para poder conquistar esse bicampeonato para a nossa torcida. Perfeito. Lá no começo da nossa conversa, você falou do seu início do Audax, que você teve a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores ao longo da sua trajetória. Eu gostaria que você destacasse esses treinadores e a influência que eles tiveram no seu trabalho. O primeiro deles, assim, eu costumo colocar sempre como uma referência profissional que eu tenho, é o professor Paulo Autuori, que eu trabalhei com ele há alguns anos, né, como auxiliar técnico no Atlético Paranaense, no Ludogorets da Bulgária. Depois ele abriu as portas para mim do Goiás, ele como diretor técnico e eu como treinador. Então já tive algumas experiências profissionais com o professor Paulo e para mim além de um profissional fantástico, uma pessoa fora do comum, né? Muito boa pessoa. E para mim é um treinador que domina aí os 3 pressupostos de rendimento, na minha visão, para os treinadores, que é ter um modelo de jogo de qualidade, ter uma metodologia de treino para operacionalizar esse modelo de jogo, essas ideias de jogo, e também a capacidade de liderança. Então acaba sendo uma referência na minha carreira. Fui auxiliar técnico do professor Fernando Diniz, né, que também uma influência muito positiva na minha carreira, principalmente na questão dos processos ofensivos com bola. Até tive a oportunidade de confrontá-lo agora na Copa do Brasil. Oh, é verdade. Ele pelo Vasco e eu pelo Operário. Quase que você. Quase, por um pênalti. Por um pênalti nós não classificamos na Copa do Brasil, mas também é uma grande referência. Trabalhei com o Antônio Carlos Zago, que também tem uma metodologia muito interessante, um modelo de jogo de qualidade. Então, tive a felicidade de poder trabalhar com grandes treinadores e hoje eu tenho ali as minhas convicções, o meu modelo muito bem sedimentado. Trabalhei com treinadores também ainda mais experientes, o caso do professor Geninho, que também foi uma grande influência na minha carreira. É um profissional que eu tenho um carinho enorme, fui auxiliar dele no Vitória. Então são profissionais que me ajudaram demais, né, a consolidar as minhas ideias de jogo, a minha metodologia,
as minhas estratégias de liderança, que são fundamentais para que os jogadores efetivamente comprem a nossa ideia, né? Porque sem eles nada acontece. Então, todo o nosso trabalho é para o bem dos jogadores, para que eles tenham sucesso e que esse sucesso retorne de uma maneira proporcional para o nosso trabalho. Que legal, Bruno. E a gente deseja também que você tenha muito sucesso. Eu já passei por essa situação que você está passando, né, de trabalhar em uma cidade e a minha família ficar na outra. E eu sei que não é fácil, né? É muito difícil, realmente. Mas isso, ao mesmo tempo, também nos dá uma força para seguir em frente, né? Pensando na nossa família, né? Então, essa experiência, eu tenho certeza que, de alguma forma, isso tudo está te fortalecendo muito, não está, não? Essa experiência nos fortalece, né? Claro que eu tenho muita saudade da minha família, a esposa, os filhos, mas também sei que eles têm uma rede de apoio, né, em Campinas, com a minha mãe, com os meus sogros, né? Então isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Eles têm ali uma estabilidade em termos de ano letivo, né? Isso é muito importante também para a formação deles. E eu acabo saindo para poder ganhar a vida da melhor maneira e poder atendê-los e gerar boas oportunidades de vida para eles. E é assim que o futebol nos exige, e eu respeito maximamente o futebol, que é aquilo que me deu tudo na vida. É verdade. Vai valer a pena, Bruno. Tenho certeza que sim. Vai valer a pena, e eu acho que no dia 23 de agosto é o meu desejo, e o desejo de mais de 50 milhões de rubro-negros, que comece a valer a pena para valer, que você traga essa taça, mais um Mundial para o Flamengo. Condições para isso, preparo, competência, a gente não tem dúvida nenhuma, depois desse papo aqui que nós tivemos, que você tem para isso. É o nosso desejo do fundo do coração, viu, Bruno? Muito obrigado, João. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo um trabalho árduo, a imersão de 24 horas, no sentido literal, para que a gente possa gerar mais essa alegria ao nosso torcedor, que no final é a razão de tudo, né? Nós trabalhamos muito para poder fornecer felicidade e alegria para o nosso torcedor. E tenho certeza que estamos trabalhando bastante e vamos ser recompensados por isso. Amém. Para a gente terminar o nosso papo, quem é o seu ídolo no esporte, no futebol? Fique à vontade. Eu tenho, assim, como eu sempre tive essa ambição, esse sonho de ser treinador, eu sempre admirei muito os treinadores, né? E um treinador que eu sempre admirei bastante na minha infância, na minha adolescência, foi o Tele Santana. Mestre Tele. O Mestre Tele, o Mestre Zagallo também. Então, eu tenho esses treinadores como uma grande referência. Por ser de Campinas, eu sempre admirei muito também o trabalho do Carlos Alberto Silva, que fez grandes trabalhos em Campinas, apesar de ser mineiro, né, de Belo Horizonte. Então, eu tenho esses três treinadores como referências aí também. Você chegou a ser jogador? Não cheguei a ser jogador. Eu fui interrompido por uma cirurgia. Uma cirurgia? A cesárea. Eita! Aí teve que mudar o rumo. Na verdade, eu nasci de parto natural, mas eu nunca tive essa ambição de ser jogador. Você queria ser treinador mesmo? Sempre quis ser treinador e estudei para isso, né? Fiz bacharelado em esporte na Escola de Educação Física da USP, e a partir daí eu consegui trilhar o meu caminho no futebol profissional. Que bacana! E qual é o seu grande sonho quando falamos da sua carreira? Assim? Um dia eu quero atingir aquele ponto, aquela conquista. Qual é o seu sonho? Na verdade, João, eu me dedico tanto ao meu dia a dia que agora o meu objetivo, o meu sonho é fazer o melhor trabalho possível no Flamengo. Então eu trabalho com metas de curto prazo e essas metas de longo prazo eu não faço uma projeção, mesmo porque o futebol me ensinou que a gente não controla nada na vida. A única coisa que nós controlamos é oferecer o nosso melhor no dia a dia. Então a minha meta hoje é ser o melhor treinador do Sub-20 do Flamengo que eu possa ser, para poder gerar cada vez mais alegrias e conquistas à nossa torcida. Que maravilha! E ser campeão mundial Sub-20, como eu já disse aqui, é o que nós desejamos do fundo do coração para você, para todo o seu grupo de trabalho. Muito sucesso, e estaremos juntos lá no dia 23 de agosto com o Mengão, nessa final histórica contra o Barcelona. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado, João. Pela presença.
Muito sucesso e guarde, hein? Vai valer a pena todo esse sacrifício. Você merece, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado, meu amigo, e sempre que precisar, nós estamos à disposição. Para mim foi um prazer e uma honra. Muito obrigado. Para nós também. Tenho certeza que você curtiu. Bruno Pivetti, técnico do Flamengo Sub-20, para a gente já entrar no clima da grande decisão no Maracanã contra o Barcelona. Chegou a hora, nação, e agora o seu povo pede o mundo de novo, mais um Mundial aí para o Mengão. É a nossa torcida. Essa foi mais uma edição do MengoCast, aqui direto do CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Saudações rubro-negras.